Após entrevista do governador de Rondônia, Marcos Rocha, ao SIC News ontem, o presidente do Tribunal de Contas do Estado fala sobre a fiscalização da licitação da obra do Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia, o Euro. Em um trecho da entrevista, o governador respondeu a um questionamento sobre a decisão do TCE de suspender a licitação das obras do Hospital de Urgência e Emergência. Nós seguimos todos os trâmites legais. Nós fizemos audiência pública dentro do próprio Tribunal de Contas. Então, nesse caso, as ações realizadas dentro do Tribunal de Contas também estão erradas. Nós fizemos dentro do Tribunal de Contas, fizemos online, fizemos na Assembleia Legislativa e isso vai tirar e impedir a morte de muita gente. Diante disso, o conselheiro presidente realizou uma coletiva de imprensa para esclarecer sobre a atuação do órgão, sobre o relatório técnico e a decisão do processo de licitação. O Poder Executivo teve 2 anos ou mais para levar adiante esse procedimento. O Tribunal de Contas pede da população paciência para que conclua a sua análise. Isso vai demandar algumas poucas semanas. Isso será, como está sendo, priorizado. Nós não retardaremos essa análise. O nosso pessoal está à espera das justificativas da administração e trabalhará imediatamente em regime de dedicação integral até a noite e final de semana, se necessário, para concluir essa análise o mais rápido possível com as conclusões tecnicamente embasadas. Foi destacado ainda que os órgãos de controle não participam do processo de elaboração dos atos. Segundo o presidente Paulo Cury, não há suspeita de corrupção, mas há a necessidade de ajustar algumas falhas, como, por exemplo, a falta de informações e retificações que precisam ser feitas. O que falta no processo é apenas a justificativa do porquê. É só isso, são só indagações que o tribunal faz e faz de forma muito correta e muito temporânea. Esse é o momento de fazer essas indagações, porque depois que o contrato estiver assinado, isso pode dar margem a aditivos, a paralisações, que é tudo que não se quer e é tudo que a sociedade de Rondônia não merece. Na entrevista, o governador citou ainda sobre um possível envolvimento político na decisão do TCE. Mas aí a gente tem que entender também que por trás do conselheiro Crispim tem uma comissão. Ali tem... vou ter que falar isso daqui também, né? Mas não vou falar não, senão vai dar confusão. Não, abre o seu coração, abre o seu coração. Mas tem parentes de pessoas que querem que isso não aconteça. O presidente Paulo Cury fez questão de destacar que será feita uma solicitação de evidências ao governador. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia é um órgão de Estado e não um órgão de governo. E continuará agindo dessa forma. Exatamente por conta dele ter feito essa afirmação, eu solicitarei ao senhor corregedor em exercício do Tribunal de Contas, conselheiro Edilson, que apure essa alegação do senhor governador e que, de preferência, solicite ao governador evidências que comprovem que o Tribunal de Contas está deixando de agir tecnicamente. Diante disso, o corregedor Edilson de Souza reforçou que o governador ajudaria o órgão indicando nomes e levando evidências. Queremos, inclusive, que o governador pode ajudar muito e deve ajudar, já que ele afirmou que tem alguém aqui dentro que teria tomado uma decisão ou induzido o relator a algum erro. Então, que o governador indique à corregedoria o nome desta pessoa e, se isso acontecer, tenham absoluta certeza. O Tribunal de Contas irá punir quem quer que seja e do resultado será encaminhado ao Ministério Público do Estado de Rondônia ou ao Ministério Público Federal, à Procuradoria da República, para que, se houver ações de responsabilidade civil ou criminal a ser apurado, assim será o feito. Gente, isso aí é o resultado da entrevista de ontem, um dos resultados, entrevista importante, palpitante do governador, e que provocou já essa pequena crise entre o governo do Estado e o Tribunal de Contas. Agora, isso certamente não vai ser alimentado por ninguém. Ninguém tem interesse em estabelecer uma crise entre o governo do Estado e o Tribunal de Contas, porque está todo mundo aí querendo acertar. Claro, não há nenhuma dúvida disso. Claro que eu, como jornalista,
Na hora vocês ouviram no áudio, eu disse, governador, fale os nomes. Abra o seu coração. Até porque essas coisas não podem, né, ficar dúvida. Agora, o governador também, evidentemente, que como é que ele vai provar, assim, né, numa entrevista rapidamente, quem é que eventualmente ele imagina que pode estar querendo politicamente prejudicar o governo do Estado, o andamento das ações do governo do Estado dentro do Tribunal de Contas. Bom, uma coisa eu tenho certeza, qualquer ação que pode existir de alguém, eventualmente, dentro do Tribunal de Contas, não tem o respaldo, nem o apoio, nem a chancela da presidência daquela casa, nem dos conselheiros. E não é que eu acredite ou deixar de acreditar, eu tenho convicção. O Tribunal de Contas que nós temos hoje é diferente de um Tribunal de Contas que nós já tivemos lá atrás, que agia praticamente politicamente o tempo todo. Isso é história, isso aqui não é uma análise simples de quem está dizendo alguma coisa e alguma novidade. Eu estou registrando aqui a história. O Tribunal de Contas já fez estragos na vida de pessoas e de instituições, mas eu estou falando de fases remotas, não da última década, por exemplo. Com certeza que não. Agora, em qualquer instituição, em qualquer órgão, existem as pessoas boas, existem as pessoas que às vezes nem são tão boas assim e que eventualmente podem cometer deslizes. Se isso eventualmente vai interferir numa decisão, por exemplo, do conselheiro Crispim, não acredito nisso. O Crispim é um conselheiro eminentemente técnico. Ele não botou nesse documento dele, eu tenho certeza disso, nenhuma vírgula que tenha alguma influência política. Pode até estar equivocado. Ele até pode ser contestado, porque ninguém é perfeito, ninguém é o dono da verdade absoluta. Ninguém no Tribunal de Contas, no Judiciário, escreve e acabou. Pelo contrário, a gente sabe quantas decisões da primeira instância são modificadas na segunda instância, são reformadas na segunda instância. Então, é assim que funciona. Ainda bem que funciona assim. Vivemos numa democracia e mais pessoas podem dar opinião e modificar uma decisão anterior. O plenário do próprio Tribunal de Contas está ali para isso, para evitar que eventualmente algum equívoco, porque são seres humanos e, portanto, imperfeitos, então algum equívoco que possa haver, possa ser modificado, reformado, melhorado, otimizado ali no plenário do Tribunal de Contas. Então, tudo isso, né, isso pode acontecer. E esses são mecanismos criados justamente para se corrigir eventuais falhas individuais. Agora, também é bom que se diga, e eu sei onde, pelo menos um dos alvos que o governador quis atingir, ou pelo menos que ele mirou, é bom que se diga que o Ministério Público de Contas é um órgão à parte do Tribunal de Contas efetivo e dos seus conselheiros. Eles podem, eventualmente, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, pode, eventualmente, intervir, dar opinião, mas nada é definitivo. Quem decide são os conselheiros. Ah, mas tem interesses difusos, políticos. Ué, isso a gente ouve há muito tempo. A gente ouve isso há muito tempo. O governador só faltou dizer o nome, mas todo mundo sabe. Ele falou, tem interferências. Imagino, são duas figuras, duas pessoas. Uma, ele praticamente só faltou dizer o nome. Mas, como eu disse, se houvesse, eu não estou afirmando, longe de afirmar qualquer coisa,
estou interpretando, né? E isso, inclusive, é falado a boca pequena de norte a sul, de leste a oeste desse estado. Isso não influi na decisão do conselheiro. Não influi, tenha certeza disso. Que pode haver uma tentativa, eventualmente pode haver. Há reclamações, inclusive, não só do governador, do prefeito de Porto Velho. Isso há, e o que eu estou dizendo aqui, e eu sei até onde eu posso falar, o que eu estou dizendo aqui é falado a boca pequena, como eu disse, no estado inteiro, na Assembleia, nas prefeituras e tal. Mas isso ninguém provou. E, como eu disse, se há uma tentativa de ação política, isso não interfere na decisão dos conselheiros, que são absolutamente soberanos e não se deixariam contaminar por algum tipo de atitude. Agora, até o conselheiro conseguir dar o seu veredito final, o desgaste já aconteceu. Se é que isso existe. Não estou afirmando absolutamente nada. Estou dizendo que milhares de pessoas, eu já estou indo para milhares, falam por aí a boca pequena. E o que eu estou falando aqui, todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Agora, o governador, é bom que se diga, foi extremamente cuidadoso. Ele falou um pouquinho mais ali e tal. Foi, mas ele abriu o coração dele. Mas não foi irresponsável de fazer qualquer acusação contra esta ou aquela pessoa. E o Tribunal de Contas, nesse momento, se posta de uma forma extremamente importante, firme, dura, no sentido de dizer aqui não, né? E colocou aí a corregedoria, e aí o Paulo Cury foi muito firme nisso, e aí vai a ele o reconhecimento de colocar a corregedoria, que tem na pessoa de Edilson Silva, a pessoa para poder conduzir o processo, de havendo alguma dúvida, que se traga para que possa haver aí a investigação necessária e as providências necessárias. É mais ou menos isso. Agora, que todo mundo quer o euro, pelo menos quase todo mundo, né, gente? Entenderam, né?